Aqui é Eduardo Pastore, do podcast MX3, e é uma satisfação apresentar o convidado de hoje, professor Miguel Fontes, PhD, especialista em política pública de saúde. Posso dizer também que é escritor, cantor e compositor, dentre muitas outras coisas. Miguel, satisfação estar aqui contigo hoje. Quero descobrir um pouco mais sobre ressignificância. Como é que você está? Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui nesse primeiro, episódio desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, né? E é isso, né, Eduardo? Eu acho que a questão da ressignificância, no sentido daquilo que vem como, muitas vezes, uma ameaça, né, na vida da gente, na percepção da gente, e como é que a gente processa isso para uma aprendizagem, né, individual e coletiva, e não como uma forma de destruição total, né, de entrega. Eu falo isso e eu lido com isso dentro de mim todos os dias, né? É uma coisa que às vezes a gente fala, né, e parece, não, tem uma formulazinha para isso, né? E assim, a que eu encontrei um pouco mais perto é filosofar, para pelo menos não ter resposta, mas a gente tentar entender esses processos, né, e fazer alguma coisa que enriqueça mesmo, tanto na parte daquilo que a gente tem de percepção, né, do que está acontecendo, que é muito forte, né, muito forte que está acontecendo no mundo todo, e aquilo que a gente pode, dentro da nossa individualidade, mas também naquilo que a gente pode contribuir na coletividade, trazer um novo olhar, pelo menos um novo olhar, né, sobre isso tudo. Bom, Miguel, eu conheci você, seu filho, sua banda, primeiro pela música, né? E que eu acho maravilhosa. E ela tem, a banda Ressignificance tem, obviamente, uma semelhança com esse livro maravilhoso que se chama Ressignificância. O que vem primeiro? A banda, a música ou o livro? Como é que é essa semelhança e essa relação entre os títulos? Eu acho que elas foram se interagindo, né? Eu acho que você faz uma pergunta muito interessante nesse sentido, né? Elas vão juntas e em alguns momentos elas, por exemplo, a música tem alguma coisa que é mais um desabafo mesmo. Não tem que filosofar nada, é papo reto na cara. E eu quero soltar aquilo, ou por uma questão que vem de uma raiva, né, que não me remete a nenhum sentido de filosofar ou de pensar demais, né, mas para ser alguma coisa que também demonstra um sentimento, né, nem que seja o sentimento da raiva. O próprio Paulo Freire falava do sentimento da raiva como um sentimento importante da mudança, né. Eu lembro que uma vez eu num trabalho, no final dos anos 80, tive a oportunidade de organizar um vídeo com o Paulo Freire. Que maravilha. Né? E perguntávamos sobre a questão das drogas, né? E ele dizia, ele só parou de fumar, por exemplo, quando ele sentiu raiva do cigarro, do mal que aquele cigarro fazia para ele, né? Então, e ele explora muito, né? Então, nesse momento não tem muito o que filosofar, é uma raiva que vem e que alguma coisa está fazendo muito mal para você, né? Então, como é que você tira aquilo, né, para ter mais qualidade de vida? E tem outras coisas que não, que são reflexões profundas que me trazem muito, Eduardo, por exemplo, que tenho pensado muito sobre isso mesmo, né? No que acontece no nosso nível mental quando a gente pensa no inconsciente, subconsciente e consciente, né? Por algum motivo, depois da globalização, depois do mercado explodir, tiraram a nossa consciência, né, das coisas. A gente está vivendo um subconsciente coletivo, de que beleza é dessa forma, né, de que sucesso é dessa forma. Então a gente vai muito para os extremismos, que é uma forma de fazer com que a gente viva naquele subconsciente, como é o machismo, por exemplo. O machismo, conscientemente, por que o machismo? O machismo é
É uma coisa repugnante, mas nós fomos formados como machismo. Concordo. E reproduzimos esse comportamento de forma subconsciente. Automático. Automático. Né? O Siddhartha Ribeiro, que é aquele neurocientista, ele chama de crise de insônia planetária. Ele estuda o sono, né? E o sonho. E essa crise de insônia, ela leva a tantas mazelas, né? O mundo não dorme mais, não sonha mais, não descansa e se deixa de cuidar, e a gente vai sempre guiado por uma ética que é a ética mais do automatismo e da competição, né? E, em detrimento de uma ética do cuidar. E ele aborda, né, essas duas éticas, a ética da competição como mais vinculada à masculinidade, e óbvio que o machismo sai daí, e a ética do cuidar, que é ligada ao feminino. E que nós esquecemos essa outra ética que, né, tá na hora de talvez resgatar, né, essa outra ética. Mas eu quero voltar ainda na música, Miguel. Você falou, né, que a música ela é essa espécie de catarse em que a gente consegue em 2 segundos ou em 10 segundos provocar uma sensação, né? Então eu queria assim, que você explorasse um pouco das letras que vocês têm trabalhado, que eu acho muito interessantes e que são provocativas. Aquela música que fala, né, do antipatriota, eu acho maravilhosa. E que é de contestar mesmo, né, de botar a mão no peito, porque eu acho que talvez nós devemos provocar diálogo, mas às vezes esse diálogo não está aberto, né? Então, o que você espera com a música? Assim, quando a gente pega uma música como Facada nas Costas, né? A letra foi feita pelo Igor e eu fiz a melodia. Eu acho que ela traduz... porque você tem ali Catedral da Esperança, que é um pouco na Revolução dos Bichos, né? Tem uma espécie assim de como se tornando a questão do porco, do cachorro, né? Tentando trazer essa alusão também um pouco filosófica, mas Facada nas Costas é interessante, que ela já começa com uma frase muito, muito forte, né? Ando sendo uma pessoa má. E esse má, quando você vai ver na letra passando, é uma forma de proteção de algo que você deixou ser levado e que você precisa romper com aquilo, mas você sempre foi bonzinho com aquilo e agora você se sente uma pessoa má com aquilo, né? Mas no final você sente que toda essa formação do subconsciente, por isso que eu acho que essa coisa que eu estava falando, é uma facada nas costas, né? Porque quando você desperta para o seu consciente, e a música ela ajuda isso, né? Te dá aquele estalo, seja num acorde, seja numa performance que você tenha, seja na música, né? E pode ser a sua performance no banheiro mesmo. A sua expressão corporal que a música suscita. Então, Facada nas Costas, ela traz uma dimensão muito interessante nisso que a gente está falando, porque nós precisamos saber equilibrar esse inconsciente, consciente e subconsciente, né? E muitas vezes o inconsciente ele é importantíssimo, a gente precisa dormir, né? E às vezes a pessoa, por não conseguir chegar no seu consciente e subconsciente, acaba usando droga para ir para o inconsciente, né? Que é uma forma de descanso, como você colocou muito bem, né? Então a música ela tem realmente provocado, e principalmente a música autoral, né? A música autoral que possa colocar no papel, né? Ou seja, com negacionista, como você está falando, que é o tipo da música que bate, né? Ou músicas que vão mais elaboradas, e o que é incrível da música é como a melodia ela pode te levar a momentos musicais dentro de uma própria música, né? Então ela começa muito lenta, numa reflexão, ando sendo uma pessoa muito mal, mas ela vai evoluindo para um negócio explosivo no final, até chegar a facada nas costas, né? E isso tem sido um pouco a reflexão desde a pandemia, né? De como é que a gente sente que todo esse processo de globalização ou de extremismos, né? Tanto por um lado quanto para o outro, ele nos coloca numa situação assim muito de seguir um rebanho, né? De seguir uma coisa. E quando você toma consciência, aquilo é um choque, né? Então a gente tenta provocar muito isso no show, que ainda não conseguimos muito. Porque
Porque todas as músicas elas tentam trazer isso, que é uma pessoa ver o show, entender aquilo e tomar um choque mesmo, né? Não ser uma coisa dançante, né? Uma coisa entretenimento, né? É uma música que possa... Agora, se isso vai repercutir ou não, o importante é que a gente está fazendo e que a gente está curtindo o que está fazendo, né? Eu também penso na música como essa possibilidade de começar uma conversa, né? Uhum. A gente hoje está na era do play infinito, da música infinita, e o catálogo inteiro está disponível, né, a um clique, o que é maravilhoso de uma certa forma. E outra coisa que é maravilhosa da tecnologia é o fato de nós podermos, né, gravar dentro das nossas casas com uma tecnologia muito mais barata do que há 30, 40 anos. Só que isso tudo vem a reboque de outras coisas, né, que eu acho que é talvez uma plastificação e uma repetição imensa da música, em que o que importa é despertar plays imediatos que duram 10, 20, 30 segundos numa plataforma. E aí eu até vi uma provocação de um músico, ele falou: que experiência estética você vai ter em 20 segundos? Que reflexão é essa que a música vai te provocar em 20, 30 segundos? É assim que nós estamos ensinando as crianças a ouvir música? Você aprendeu desse jeito? Eu achei muito provocativo isso. E eu também penso nesse poder da música como tocar as pessoas, mobilizá-las, né? Iniciar por meio da sensação, provoca um sentimento, né? Que é a elaboração da sensação. E talvez não vá chegar a muitas pessoas, mas ela altera aquela pessoa a quem ela tocou. Eu queria que você falasse um pouco, Miguel. Você tem uma experiência muito legal em Brasília dos anos 80. E qual que é a diferença daquele período e para agora? Tem diferenças e tem semelhanças, né? Isso que eu acho muito legal. As diferenças, eu acho que em termos de falta de acesso mesmo a essa tecnologia. Então, isso nos trazia para um ambiente mais de fala, né? De conversa. Não é que as conversas fossem muito profundas também, não, mas trazia para um ambiente mais de trazer um pouco mais a reflexão da consciência, até porque era a transição da ditadura, né? Então aquilo mexia muito, tanto é que a polícia na rua não era a polícia militar, era a polícia do exército, era PE com capacete duro, né? E o Jeep. Né? O que é interessante porque você sabia aonde estava aquele adversário, né? Estava muito claro ali. Hoje você não sabe direito, né, onde que está, porque parece que mas não é, né? Então a gente fica nessa coisa. Mas foi um momento super criativo, né? Eu acho que refletiu isso na música. Mudou a música do Brasil? Exatamente. Então, todos nós, de alguma forma, participamos e pegamos um pedacinho daquilo, né? No cheiro, na forma de vestir com pouca opção de compra, né? Então você vestia o que dava, mas você tentava fazer um estilo daquilo que dava. O estilo não vinha pronto. Quem daqueles ícones você conheceu, trocou uma ideia, ouviu de perto, Miguel? Aí a gente tem ali né, a gente vê o Capital Inicial, né? Um dos primeiros shows. Aí vi já até no Rio de Janeiro, o primeiro show do Rio de Janeiro, né? Foi na Boate Metrópolis, acho que foi um dos primeiros shows, né? Mas Elite Sofisticada, né, que era uma banda que tem um grande amigo meu que é professor da UNB hoje, né, que trabalha muito, bandas que nem explodiram, mas eu achava fantástico, né, como o Escola de Escândalos, com o guitarrista Feijão, que era nosso guitarrista máximo, né. Então tinha todo um movimento ali que você se sentia, né, Peter Perfeito, então, muitas bandas, né. É interessante, o mainstream nunca foi uma coisa que eu fui atrás, né? Então, quando o próprio Legião foi, Paralamas foi, né? O Capital ainda estava ali numa transição, mas era uma pirâmide, né? E a base da pirâmide era muito legal,
né? Essa que eu gostei de conhecer, essa que me interessou mais, né? A base da pirâmide. E a base da pirâmide, então, ela trazia para a gente uma conversa de boteco mesmo, de você estar com essas bandas tomando uma cerveja ali no Líbanos, né? Que era né? Tinha o Gilbertinho. E então essa era uma diferença que a gente tinha. Ninguém estava ali no barzinho segurando o celular e vendo, né, essa loucura que a gente tá sentindo, né? Todo mundo prestando atenção, né? Totalmente. Mas a semelhança, eu acho que vem do momento que a gente está vivendo, que também é de transição, né? Então a gente teve todo aquele momento para dizer assim, poxa, é um mundo novo que a gente vai ter muito mais a busca pela igualdade, a gente vai ter muito mais acessos a coisas, as pessoas vão ter mais liberdade. Essa palavra liberdade, ela é muito forte, né? Porque é aquilo que a gente buscava naquele momento, liberdade, né? E isso foi indo, foi globalizando, foi acontecendo. E hoje a gente se pergunta se nós temos realmente liberdade, né? Essa é a pergunta que vem. Aí a coisa começa a se assemelhar. E aí começa a ter esse movimento de Brasília de novo, né? Que é musical, que a gente começa a ver uma inquietação. Isso desabrocha para mim, em primeiro lugar, na arte, né? Nós não estamos falando mais de ditadura, mas quase, né? Quase. Nós estamos falando mas em outros lugares sim, a gente está falando, mesmo dentro de regime democrático, né, como está se utilizando isso para uma falta de liberdade. Então, é como se eu tivesse um pouco de déjà vu, para falar a verdade. Interessante. Quando você fala, e eu quero fazer um resgate aqui das minhas leituras do livro Ressignificância, que eu, de novo, quero recomendar, porque é realmente uma reflexão ousada, ousada sobre esse tempo que eu acho que começa em 2020, né? É uma década nova, mas que começa com uma pandemia. Exato. Né? Então você traz aqui a liberdade tomada como condição imprescindível para que o homem se autodetermine e atinja a autonomia na busca de ideais, de vida em conformidade com a sua natureza intrínseca. Ela nunca será atingida sem um profundo entendimento e vivência do que não é liberdade. Isso. E hoje, como não somos livres? Eu acho que nós temos um movimento obscurantista muito forte no mundo, né? E o obscurantismo, a base dele são os dogmas, as doutrinas e ideologias. É a base do obscurantismo. Eu tenho a resposta, só me seguir. Essa é a base. E se você me seguir, você vai ter a liberdade. Né? Liberdade de quê? É interessante, conseguem vender uma liberdade de que eu estou te dando uma organização mental. Eu estou te dizendo quem é o inimigo. Eu estou te dizendo o que é certo e o que é errado. Eu estou definindo isso para você. Você não precisa definir, você precisa apenas me escutar. Né? É um conforto. É um conforto. Isso traz conforto, porque na hora que você... A liberdade é um nome bonito, mas ela é dificílima. Que eu aprendi nos anos 80, que a gente estava falando, e a música me resgatou para entender melhor o que é liberdade. Ela é dificílima. A vontade de mudança é uma coisa difícil. Fala para uma pessoa que está num relacionamento de casamento abusivo, por exemplo. Ela acha que, poxa, mas eu sou casado, eu estou casado, que você vai criando a sociedade que espera isso, desse modelo, né, dessa coisa. Então, você vai se acomodando dentro de um espaço, né, que você fala, poxa, pelo menos a sociedade está me aceitando desse jeito, né, pelo menos eu estou mostrando alguma coisa que a sociedade espera de mim. E aí você vai dentro de uma lógica, né, que é, de novo, essa questão do como eles atingem o subconsciente. O mercado também, ele vai todo no subconsciente da pessoa, que são os medos, né? Que são as angústias, né? É muita coisa. Né? E você propaga aquilo, né? Como se fosse uma questão que é iminente, né? Um perigo iminente o tempo todo, e que você precisa seguir aquilo, porque senão você vai estar numa situação realmente bastante... com um problema
sério, né, em termos de viver, de poder consumir, de poder... Mas é uma coisa impressionante, né? Você, por exemplo, consome um negócio hoje e muita gente vai para o crédito, se endivida. Então, ao mesmo tempo que você está buscando uma liberdade no consumo, é uma falsa liberdade, porque você vai se escravizando no crédito. Não é poupança, né? São práticas que vão nos trazendo, né, de que, poxa, eu vou gastar tudo, eu vou me libertar. Não, e isso vai endividando a pessoa. Então, o mercado hoje, como ele está, as lógicas de ideologias, dogmas e doutrinas, elas são muito fortes. Então, essa busca pela liberdade real, que é você falar assim, não vou consumir, não quero. Eu quero dar valor mais à natureza, ao meio ambiente, eu quero reconstruir o que são valores que me disseram que são os valores mais importantes. É um processo dificílimo para mim, Eduardo. É inacreditável, assim, eu me pego em armadilhas constantes nesse processo, né? Porque, lógico, meu subconsciente está ali. O subconsciente que era para te proteger de momentos mais difíceis, ele acaba tomando o lugar da sua consciência. E quando você deixa de ter consciência das coisas, da consciência de você mesmo, você perde essa liberdade. Mas não é fácil ter consciência das coisas. Principalmente hoje, que você fica horrorizado. Uma das ousadias do livro é esse título, né, Ressignificância, e eu posso dizer que talvez a antítese, que é o obscurantismo. Uhum. Eu acho que também, né, todo mundo, eu desde o começo aí dessa nova década, eu comecei um profundo incômodo, né, o que está acontecendo na política, mas também nas relações sociais, uma série de amizades se desfazendo, né, por conta da polarização. Enfim, estou em constante busca e acho que diversos autores, posso citar o Steven Pinker, que fala o Novo Iluminismo, que é um livro muito Legal. Interessante, que ele tem muito diálogo aqui. Pode ser um pré, né? Diálogo. O obscurantismo pode ser um pré disso, né? É um refluxo. Uhum. A professora também, a Márcia Tiburi, que vai falar sobre... Ela tem a disputa do mundo. Uhum. E agora também, mais recentemente, em contato com o Jefferson Tenório, aquele escritor O Avesso da Pele, né? Fala, ele, como professor, fazendo toda uma teorização sobre a perspectiva do decolonialismo, que é realmente muito, muito importante, né, para a gente abordar de uma forma ampla esse desconforto. E que você fala, né, a ousadia do teu livro, eu acho que é tentar fazer, enquanto essas diversas perspectivas, acho que tentam um enfoque, a sua abordagem permite um enquadramento mais sistêmico, de colocar, né, de diversas perspectivas ou mazelas, esse enfoque do obscurantismo. E eu também me chamou a atenção nesse livro, e que você acabou de recitar, que é os vendedores de dogma, que a Eliane Brum, ela chama de vendedores do passado, que é um passado que nunca existiu, porque vendem que aquele ontem era muito melhor do que o agora. E nós devemos voltar a essas origens, a uma obsessão com uma origem, um nacionalismo que na verdade nunca existiu e que nos preocupa, né? Então acho que faz parte também desse vender um conforto. E como nos livrar, Miguel, desses vendedores de passado, para que as pessoas busquem uma liberdade real? Eu acho, Eduardo, são dois movimentos que fazem hoje ser mais desafiante, né? Essa ressignificância, esse repensar. Porque de um lado você tem um obscurantismo e de outro você tem um contemporanismo extremado de mercado. Eles vêm juntos, né? O contemporanismo sempre foi vendido como a era da liberdade, a era da modernidade, né? A era do acesso. Não, o contemporaneismo ele se corrompeu também, né? Por isso você tem autores que falam do pré-iluminismo e tudo mais, porque hoje a cultura do consumo ela é sem limites, sem limites. E ela está
nem aí para dogmas, doutrinas e ideologias. Ela está ali para vender. Né? Ela é a própria ideologia. Exatamente, ela é um mecanismo muito forte de que vale mais olhar um prédio bonito do que uma árvore bonita. Né? Então, nós cultuamos a partir do contemporanismo extremado, industrializado, né? Uma visão de que o morto é melhor que o vivo. Né? Então, é o carrão. O carro é uma coisa morta, né? É uma super bicicleta, um super relógio, tudo coisas mortas. E perdemos essa noção do valor das coisas vivas, né? Que eu trabalhei com os indígenas, os OMPs, né? O que eles valorizam é isso, né? O espírito da água, o espírito da árvore, o espírito, né? De tudo que existe de espiritual nas coisas vivas. Só que a gente no contemporanismo vive de coisas mortas sem espírito. Não tem espírito nenhum ali. Mas a gente cultua isso e fica nesse redemoinho, e vem os dogmas, doutrinas e ideologias junto com esse processo. Então hoje é muito mais desafiante, e eu não sei para onde esse redemoinho vai bater, porque quando bater eu espero que seja a ressignificância individual e coletiva de cada um, que acaba sendo abatida através de pandemias ou através de, infelizmente, de guerras, de muito sofrimento humano, né? E sofrimento humano para mim também, né? Sofrimento humano do que vai indo nessa raiva, nesse ódio todo. Então, eu acho que é obscurantismo, mas a era contemporânea está com um problema. Para falar assim, a era contemporânea, ela já não dá mais a resposta, né, do que a gente precisa resgatar, que é a nossa humanidade. E muito interessante, Miguel. Bom, a gente começou com música, falamos de mundo e estamos falando de mudança. Uhum. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou da ressignificância. Tem um capítulo muito legal no livro que é a ressignificância da arte. Você fala da experiência estética, Uhum. Que a experiência estética também ela está sendo estudada, né, até pela perspectiva cerebral, que é muito interessante. Qual é o efeito da arte no cérebro? E são pouquíssimos momentos, né, aqueles momentos que parece que tudo para, Uhum. e que você se assombra, né? É o assombrar da filosofia, uhum. né? E aquela obra de arte, um filme, uma música, isso fica gravado para sempre, né? Na sua existência. E óbvio que a nossa memória vai mudar, a gente muda, às vezes ela se modifica, mas essas memórias, segundo esses estudos da neurociência, elas são consistentes. Elas podem voltar, inclusive, em pessoas que têm quadros de... enfim, quadros de saúde mental prejudicados, né? Mais em idades avançadas. E eu quero voltar nesse capítulo de ressignificância da arte, porque o nosso métier é música. Qual é o papel da música nessa provocação? Como a música pode operar a ressignificância? Tanto é que o livro, né, tem 2 capítulos iniciais que fala do obscurantismo e do contemporanismo, né, e como isso está se esgotando em termos de era, né. Até a primeira versão, o título mesmo principal era O Fim da Era Contemporânea, né. Essa era a ideia inicial. Depois eu falei, poxa, parece que uma coisa meio prepotente, né? Então eu vou falar do que interessa, que é a ressignificância, né? E a ressignificância, os outros capítulos, eles falam da ressignificância das artes, da economia, da política, né, do meio ambiente e tudo mais. Mas eu comecei com a ressignificância das artes, porque ela é a mola, né? Tanto é que a capa é uma mola. E a mola é exatamente isso, né? A mola é aquilo que faz a coisa impulsionar para frente, né? Então a gente fica circundando, mas existe uma mola. Eu acho que a nossa humanidade ela provoca algo interessante, né? Então a arte, eu acho que ela é o movimento principal. Ela que traz uma nova tendência para que você entre nesse mundo da reflexão e alcance mais rapidamente a consciência do que está acontecendo, né? Te tirar desse seu subconsciente coletivo, né? Te colocar um pouco mais dentro dessa vertente
de uma consciência sua individual, de uma consciência também coletiva. Então vai sair até uma nova música, né, do Ressignificar, chamada Subconsciente Coletivo. Ó, já fica aí ligado. Que a gente é uma música bem interessante. E eu gosto muito essa letra foi eu que fiz, né? E eu acho que o final dela, ela fala: não vamos mais deixar sequestrar a nossa consciência. Estamos prontos para a luta que vamos vencer, a nossa luta interior. Maravilhoso. Né? Eu acho que a ideia é essa, né? De cada um fazer uma autorreflexão e do que esse subconsciente coletivo tem nos levado, né? E tentar, naquilo que é individual, né, trazer, porque a gente vai ser bombardeado sempre por tudo isso o tempo todo com as mídias sociais. Não é possível, Eduardo, por exemplo, você ter um adolescente, um jovem, ou até os adultos estão fazendo isso também, passando posts assim, mexendo sem emoções em menos de 2 minutos. Um te leva lá, outro te leva lá, outro... É muita coisa, vertigem. É uma vertigem que, assim, uma música não, né? A música, peraí, você tem que ouvir a música, né? O disco antigamente, né, era legal por isso, você ouvia a obra, né? Você ouvia o disco, a leitura de um livro. Então, eu acredito que é na leitura do livro, que é na composições do Eduardo Pastore, o que ele está querendo transmitir com aquilo, o que aquilo... Deixa eu entender, deixa eu dar um tempo para minha mente. Que a música do Eduardo Pastore seja uma forma de eu descansar o meu subconsciente e eu poder acionar o meu consciente, né? Que as músicas do Ressignificância possam ser um momento que eu deixe meu subconsciente descansar um pouco e eu possa entrar no meu consciente das coisas. Então, essa é a ideia por trás desse capítulo, né? Que seja em qualquer arte, né? Na dança, na música, nas artes plásticas, né? Como que a gente pode ter uma arte que nos promova a descansar mais esse subconsciente e nos leve... Entrar em contato com o sublime, né? Isso, exato. Essa palavra eu até falo bastante, né? O sublime também. Você tem uma expressão aqui que é a subjetividade... é uma subjetividade que eu estou me escapando a segunda parte dela. Que eu acho que toca nisso que você menciona, né? Quando você fala... Hoje, na perspectiva da música, a gente vive uma era de singles. Isso. Nós somos compositores, né? Digamos, são bonificados por lançar singles, né? A cada 3 semanas, a cada 2 meses. Eu tenho que estar presente. Não posso sair da mídia, não posso sair da tela. E como é que você, né? Você consegue realmente fazer reflexões mais profundas em singles? Acho que sim, mas sempre a conta-gotas, né? E você, como eu também, acho que nós fomos educados na era do disco, em que o disco era uma obra que encapsulava anos, provavelmente, de uma percepção sensível, né? De artistas, cantoras, bandas, e que a música, ela em 3, 4 minutos, às vezes 7 minutos, um Pink Floyd da vida, ela encapsula um mundo próprio, em que ela entrega, né, um contato com uma sensibilidade do outro, né, e que a gente tinha contato com essa sensibilidade, que é a alteridade, né, nós só existimos, em relação a você. Eu acho que a música, ela faz esse canal, né, de aproximação instantânea, e esse é o poder, para mim, da música, né, Ressignificância, é lançar pontes onde essas pontes já não existem mais. Isso aí. Especialmente nas mídias sociais, onde há uma resposta pronta para tudo, há perguntas para pouquíssimas coisas, né, e há interesse de escutar menos ainda. E esse resgate, né, de buscar o sensível com atenção, né? Escutar uma música com atenção e ler um livro totalmente dedicado, né? Isso realmente para mim é uma das questões que podem mais
impulsionar esse contato com a ressignificância. E eu queria te perguntar, Miguel, você falou aqui da tua experiência com indígenas e também o seu trabalho, que é muito importante, sobre paternidade. Eu queria ainda abordar esses pontos. O que você pode nos trazer? Essa aí tem muito a ver com a questão do machismo, né? Da questão que é, de uma certa forma, algo promovido, né, por dogmas, ideologias, doutrinas, todas são extremamente machistas, né? É estrutural. Estrutural. E ela nos tira de uma palavra que você falou no começo da nossa conversa, que ela nos tira de uma habilidade que nós já nascemos com ela, ou uma aptidão, não uma habilidade, uma aptidão que nos tiram a habilidade de ter, que é cuidar do outro e cuidar de si mesmo, né? Uma criança, quando ela nasce, ela tem uma aptidão ao cuidado. Um menino, quando ele nasce, ele tem uma aptidão. Eu vi com meus 3 filhos, né, que eles tinham cuidados entre eles, né? Ele queria realmente uma coisa muito boa para o irmão, para mim. E a gente tentou incentivar essas habilidades neles, que muitas vezes passa por brincar de casinha, com boneca de bebê, que passa por colorir, que passa por ler livro, que passa, né? E dos meninos a gente geralmente, né, numa questão muito machista, com receios de loucuras, né, em relação a essa masculinidade hegemônica, né, a gente não promove essas habilidades, muito pelo contrário, a gente coíbe. Você não pode chorar, né, você não pode fazer isso, o homem não é isso, o homem, né? Tu não brinca disso. Isso, então você nasce com uma aptidão que isso cria um trauma muito grande na humanidade daquele ser, né? Porque aquele ser, ele nasce com uma aptidão ao cuidado, ele não nasce violento, ele não nasce apto à violência, ele nasce apto ao cuidado, né? Ele está esperando aquele ser humano, porque é isso que eu acredito na humanidade. A humanidade, ela nasce com a aptidão de cuidado. E alguma coisa faz ele não trabalhar essas habilidades e ainda dizer que qualquer coisa que estimule essa aptidão não é coisa para homem, né? E para a mulher você faz o contrário. Para a mulher você fala, tem essa aptidão e vamos estimular essa habilidade ao cuidado e ao autocuidado, né? O que acontece na paternidade? A paternidade é uma janela de ressignificância, porque é uma janela para você criar aptidões, habilidades, resgatar, reconectar um pouco com essa aptidão nata que você tem ao cuidado. E dentro desse cuidado, se você começa a estimular, acontece uma coisa transformadora na vida do homem, a busca pelo autocuidado, né? Então eu preciso pensar também, né, em me cuidar, fazer exercício e tal, porque eu quero ter uma relação muito boa, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero, né? E os filhos começam a cuidar de você e começa a criar uma ressignificação muito grande do que deveria ser, né, as aptidões, o estímulo a essa aptidão que nós temos, né? Então, o processo de mudança geralmente passa por tentar tocar numa autorreflexão da pessoa, porque se você falar assim, você tem que ser bom pai, você tem que trocar fralda. Não, eu estou criando um regramento. Por exemplo, eu vejo paternidade hoje como direito, não como dever. Para mim, paternidade é um direito, né? Ela deve ser merecida. Eu gosto de dividir as tarefas com a minha mulher, né? Igualdade de gênero salvou minha vida. Eu gosto disso. É onde eu me sinto bem, onde eu me sinto no meu espaço, onde eu me sinto humano, né? Onde eu me sinto saudável. Mas a maioria das pessoas, Eduardo, não tem essa possibilidade, né? Então, o estímulo é exatamente isso. Seja por uma música, seja por uma metodologia de autorreflexão, seja por é isso, né? Tentar um pouco. Agora, eu acho que é um processo muito difícil. É muito difícil. Porque as raivas vêm muito fortes, né? Em contraponto a isso, né? Então, vem movimentos obscurantismo, contemporanismo, vem muito forte, até extremismo, seja de esquerda ou de direita, né? Dentro dessa ótica. Então, a gente está
na verdade, não vai ser massificado isso, nunca mais, né? Como um movimento direta já. Eu acho que vai ser alguma coisa assim que, é isso, o livro é uma reflexão. Algumas pessoas, vão ser 10 pessoas, 15 pessoas, questão de paternidade, vão ser quanto? Não sei nem se vai ser uma questão de maiorias mais, né? Agora espero que, realmente gostaria que fosse um pré-iluminismo, né? A gente espera isso, que viesse uma era muito interessante, né, de resgate de humanidades, né, sem o cunho religioso tão afrontoso, né. Espiritual é muito importante. Sim, né, tem um um capítulo. capítulo sobre isso, da ressignificação da espiritualidade. Mas eu acho que é isso, que a gente essas aptidões e a palavra-chave que você colocou, cuidado, né? Como que a gente pode trabalhar o cuidado? É um exercício de diálogo da convivência com o diverso, né? E que essa mola que vai sendo espremida, Isso. ela eu acho que é uma resistência ao que está em mudança. Então, essas forças, quando elas se veem abaladas, elas se comprimem e querem impedir o novo, né? Mas, oxalá, elas não vão conseguir, porque eu acho que é o que toca, né? É o sensível. E você, antes de começar a gravação, e eu não gostaria de acabar antes de falar sobre isso, você começou a falar de uma experiência muito pessoal de vocês, da reaproximação, e aí que culmina com a banda, com o Igor, que está aqui conosco. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa reaproximação da paternidade na pandemia e também pela música. A pandemia foi algo terrível, né? Principalmente nesse momento, ela foi explosiva, porque ali já estava tudo, né, dentro de uma lógica de divisões ideológicas muito grandes, e acabou entrando nesse contexto, se tirou o científico da coisa e se tornou algo, uma calamidade muito triste, né? Mas, ao mesmo tempo, no ambiente familiar, houve oportunidades, né, aqueles que conseguiram, sem entrar nos extremismos, de abrir um diálogo muito mais presente, né, e assim foi na minha família, né, eu, minha mulher e meus 3 filhos, vinha uma namorado de vez em quando, de um e outro, a gente se reunia praticamente todos os dias na sala de jantar, né, e a gente conversava sobre o que estava acontecendo. Eu trazia as coisas mais científicas, porque tem uma formação em epidemiologia, etc. E a partir dali a gente ia conversando sobre essa loucura do que ia acontecendo, né? E ali despertou exatamente dessas conversas em família, né, com 3 meninos jovens e com a minha mulher, uma reflexão exatamente disso que a gente está conversando aqui, mas reflexões, né? E foi aí que bateu, que eu senti que realmente nós estávamos num momento muito parecido de transformação do que eu vivenciei nos anos 80, né? Legal. E ali eu senti que era uma coisa que eu precisava explorar mais, né? E num primeiro momento eu até pensei que era um contraponto, o contemporanismo sendo a democracia, né, neoliberal, e o outro obscurantismo, né? Depois eu fui ver que as coisas são muito complementares e elas andam muito juntas, muito casadas, né? Então, a pandemia, ela ressignificou muita coisa dentro da minha casa. Ela trouxe muita coisa dentro da minha casa. E como eu tinha lá no baú uns riffs de guitarra e tudo mais, e o Igor começou a escrever umas letras muito legais, né, que começaram a suscitar um desejo, um despertar de novo para poder tocar, eu comecei a pegar as melodias que eu tinha dos anos 80 e encaixava nas letras de hoje. Legal, legal. Isso me lembra muito um professor lá da Berkeley. Ele falava assim, em song seeds, sementes de canção, e que você nunca sabia quando é que ela ia... Deixa elas lá no teu cofre, você nunca sabe quando é que elas vão crescer, né? Exatamente. E impressionante que elas iam casando, né? Eu tinha um riff que foi uma vez que eu fui em Chicago, do blues, né? Falei, pô, tem um riff assim, ouvindo esses monstros, quem sou eu? Mas um riff virou Cristina, por exemplo. Ah, né? Que legal. Eu fui os riffs que eu tentava imitar um pouco o Van Halen também, né? Virou One Dream,
Legal. Então fui buscando Ousado. umas coisas assim, Legião Urbana, um pouco, né, aquela coisa também, mas muito dessas bandas todas que eu falei maravilhosas, né, que era uma coisa tão Brasília, tão virou Catedral da Esperança, né, então foi uma coisa muito legal que eu pude e usar tudo que eu tinha. Hoje o que eu faço aí sim já não me remete mais a coisas que eu tinha pensado, mas naquele primeiro disco foi isso, né, casou muito bem com isso. E na parte mais filosófica, eu comecei a ver que a ciência que eu tinha, que eu fiz doutorado, etc., não estava suficiente para responder o que estava acontecendo na pandemia. Que eu fazia os mapas epidemiológicos, explicava tudo para todo mundo e tal. Mas eu falei, poxa, eu estou muito preso à pandemia, não está respondendo a essa loucura que está havendo. Né? Aí, um grande pedi um apoio para um parceiro meu, e ele recomendou que eu falasse com esse filósofo que morava na Suécia. Ele é do Rio Grande do Sul, mas fez aqui filosofia em Brasília. E eu fiz quase uma filosofoterapia com ele, né, remota. Toda semana a gente se encontrava e eu ia escrevendo coisas, né, muito alucinado nessa ideia do livro. E a gente debatia aquela semana e eu ia... No começo era como se fosse um queijo suíço, né? Meus escritos estavam cheios de furos, assim, né? Mas com ele foram preenchendo esses espaços, né? E criando uma coisa assim do que é essa ideia de ressignificância. E aí foi uma experiência maravilhosa que eu recomendo, né? Que, assim, filosofia é uma coisa que é impressionante, né? Não tem respostas prontas, mas só na arte de se questionar e questionar o mundo e tudo mais, quando você volta, você se torna uma pessoa mais consciente, por si só, né? E sem ditar regras. Isso que é mais importante. O que eu gosto da filosofia é isso, né? Você se aprofunda, você entra num estado de consciência e quando você volta para o seu mundo, você não está muito disposto a ficar ditando regras para as pessoas. Bom, eu fiquei curioso pessoalmente por essa filosoterapia. Tenho estudado, o professor fala que filosofia ela é muito mais do que nomes antigos, ela é uma atitude de vida. E é uma atitude sobre a sua própria vida e como que ela interage com quem está ao redor. Miguel, que conversa sensacional, uma grande satisfação. Eu saio aqui dessa conversa um pouco mudado. Espero que quem está escutando também saia um pouco mudado a partir dessas reflexões. E faço aqui de novo um grande convite para quem quiser conhecer um pouco mais da reflexão que o Miguel fez. Esse livro aqui é muito ousado, maravilhoso. E Miguel, quer dar uma última palavra aí para os nossos ouvintes e ouvintes? Agradecer, né, Eduardo? Acho que você ter esses momentos assim que sejam momentos de pausa, né, e sem a gente estar berrando aqui, falando, o mundo tá, né, assim, né, uma coisa você fica... lógico que isso afeta o subconsciente, então a pessoa está muito buscando isso. Ter esse momento de paz, assim, né, que a gente está conversando sobre temas bastante complexos, mas que é um momento de respirar e falar assim, poxa, de repente eu quero ouvir isso só para uma questão de dar um tempo, né, da questão de tantas emoções e cargas que a gente joga no dia a dia nesse mundo altamente tecnológico, né? Um desafio grande, mas eu quero agradecer, parabéns pelo programa, né? Eu acho que espero o maior sucesso a esse programa, tenho certeza que vai ser, porque eu acho que tem muitos personagens que estão já refletindo sobre isso. Isso que é bonito, né? Eu acho que não é uma questão que vai ter um messias ou que vai ter um líder. Não, eu acho que tem muitas pessoas pensando, né, sobre essa questão da ressignificação de espiritualidade, ressignificação das artes. Eu só acho que você vai ter problema em definir o número de episódios, porque vai ser um número bem, bem grande. Bom, a música, ela às vezes as pessoas quando se referem à música, elas se referem a uma sensação de imersão, de oceano, né? E a música, ela é maravilhosa porque eu já ouvi um produtor falando isso, a música é uma piscina infinita que não tem borda. Então, nadaremos até onde a gente tiver fôlego.
E é uma satisfação estar aqui. Obrigado por essa conversa, obrigado por esse espaço, obrigado por essa parceria com o Igor. E este aqui é o MX3, música, mundo e mudança. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.